e Javier diz a ele que era o Visconde Lacona do norte das zonas úmidas marciais. Os Viscondes Knight perguntam-lhes quem era o responsável pelo projeto, ao qual Javier está enfurecido e diz-lhes para mostrar algum respeito. O cavaleiro diz-lhe para evacuar o terreno, pois era propriedade do Visconde Lacona, mas, para fins administrativos, as partes do norte pertencem ao Visconde Lacona, e a parte sul pertencia ao Barão Fronteira. Era óbvio que Lacona apareceria e afirmaria sua propriedade dos pântanos assim que fosse reclamado. Ele estava tentando se apossar de terras férteis e ricas sem fazer nenhum esforço próprio. O cavaleiro diz a Lloyd que essa terra pertence ao Visconde Lacona. Lloyd ficou furioso com isso e disse ao cavaleiro para calar a boca, já que ele estava conversando entre dois nobres. Todos ficaram chocados. Lloyd se apresentou ao Visconde Lacona como filho do Barão Fronteira. Lloyd Fronteira, o Visconde, sabia de seu comportamento rude no passado e exigiu ver seu pai, porque não estava interessado em falar com ele. Lloyd ignora. O Visconde ficou furioso com isso e perguntou se ele era surdo ou algo assim. Lloyd disse a ele que era como o zumbido de alguma mosca irritante. Lacona procura a mosca, e o cavaleiro lhe diz que ele estava se referindo a uma mosca ao próprio Visconde que o agitou. Lloyd diz a ele que, de acordo com a Lei de Terras do Reino, título 321, há isenção especial em relação ao desenvolvimento de terras estéreis. Ele explica a ele que, de acordo com esta lei, se qualquer terra for abandonada por mais de 100 anos sem nenhuma atividade, então quem desenvolve a terra é o dono da terra e, finalmente, a terra deve ter produzido pelo menos uma colheita de uma cultura especificada por lei. O Visconde ficou chocado também. Javier percebeu que é por isso que naquele dia Lloyd pediu a ele para plantar as sementes. Lloyd parabeniza o Visconde por testemunhar a primeira colheita dos pântanos de Martz. O Visconde está em xeque-mate, como se o layout já tivesse sido preparado para ele chegar. No passado, Lloyd dá a ele a primeira safra que colheu e, com cara de bravo, pede que ele saia de sua terra. Lacona, irritado e sem nada a fazer, decide partir com seus homens. Javier pergunta a Lloyd se ele ouviu alguma profecia de algum lugar de que eles estavam vindo. Lloyd diz a ele que já lidou com pessoas no juramento como ele. A sanguessuga está tentando roubar o trabalho duro de outra pessoa. Os trabalhadores levantaram as mãos e estavam elogiando Lord Lloyd, que os salvou de outra crise. Lloyd faz uma careta e diz ao trabalhador para trabalhar em silêncio. Depois de alguns dias, choveu forte no pântano do Marcial. Lloyd estava inspecionando o funcionamento do sistema de drenagem à distância. Eles também fizeram uma roda d'água para melhorar a drenagem, mas ainda assim ele tem que cuidar para que não haja problemas no sistema de drenagem. Javier se junta a Lloyd e levanta um guarda-chuva sobre a cabeça. Depois de algum tempo, as nuvens escuras desapareceram e o sistema de drenagem construído por ele estava funcionando muito bem. O sistema informa que esta foi uma conquista monumental na construção e ele deixou uma marca indelével na história da engenharia civil no continente asiático inferior. Como resultado, ele recebeu uma grande quantidade de RP e suas habilidades foram aprimoradas para o próximo nível. Lloyd se levanta e recebe mais notificações do índice de aprovação. O barão, a baronesa, Javier e outros moradores da cidade expressaram seu apoio. Subiram as avaliações. Lloyd estava muito feliz e orgulhoso de sua conquista, agora pensando em começar a próxima etapa. Enquanto isso, no Visconde Lacona, ele fica furioso com um de seus homens quando é informado que a terra foi totalmente recuperada. Percebe que perdeu a terra e, finalmente, os pântanos marciais se tornarão o ganso de ouro, botando ovos de ouro para Lloyd. O Visconde sentiu muita inveja, já que metade daquela terra era sua. Ele pediu ao criado que trouxesse o supervisor de sua oficina. Alguns dias depois, Lloyd acorda em sua mansão com a cabeça pesada, mas ainda pensa em ir trabalhar. Como sempre, ele diz a Javier que está saindo para o trabalho. Lloyd percebe que Javier parece cansado e pergunta a ele. Javier nunca experimentou uma dor de cabeça tão forte. Lloyd também teve uma dor de cabeça semelhante. Percebe que algo estava errado. Até a senhora Emily, a empregada da propriedade do barão, teve uma forte dor de cabeça. Na cidade, todos têm fortes dores de cabeça, incluindo as vacas. Estava afetando todos os habitantes. Até os animais estão evitando a água. Lloyd especula que há algo errado com a água e percebe que tem algo a ver com a fruta ladona usada para tintura, o que o deixa realmente irritado. Na mansão do barão, os Viscondes Knight tiveram uma reunião com o barão. Ele pede a ele para devolver os pântanos marciais, e se o fizerem, eles pararão de despejar seus resíduos nas águas do rio principal. O barão fica agitado e pergunta se ele está tentando chantageá-los. O cavaleiro confirma e diz ao barão que ele realmente os estava chantageando. O barão fica furioso com ele e ameaça ir ao tribunal. O cavaleiro diz-lhe para fazer o que quiser,
mas vai demorar pelo menos 2 anos antes de um veredicto. Com todas as taxas legais e pagando por água potável, o barão irá voltar falido. A noite estava prestes a sair da sala, mas o barão diz a ele que seu filho e suas pessoas colocaram sangue e suor na terra, e ele não dará o LN a pessoas tão baixas como ele. A noite se curva com um sorriso malicioso no rosto e estava prestes a sair da sala, mas em vez disso, ele é atingido com força no rosto quando Lloyd abre a porta. Lloyd conta ao barão sobre a condição dos habitantes da cidade e também diz a ele que o visconde vizinho tem adulterado a água do rio e ele veio lá para discutir as contramedidas para isso. Lloyd fica chocado quando a noite vem gritando com ele por trás. Ele não sabia que havia alguém na sala além deles e provoca o cavaleiro. O cavaleiro estava furioso e desembainha sua espada e pergunta a Lloyd para um duelo, mas foi facilmente destruído por Lloyd com a ajuda de sua pá de ferro, como nos bons velhos tempos. Lloyd continua vencendo o cavaleiro. Parecia que o barão também estava gostando do duelo. O visconde Lacona fica furioso com seu cavaleiro quando ele retorna com o rosto espancado. O cavaleiro pediu perdão, mas em vez disso, fica surpreso quando Lacona diz a ele que sim, um trabalho muito bom apanhando. Agora eles podem usar isso no tribunal e fazer uma cara muito cruel. Lloyd no baronato sabia o que ele estava pensando e, por hábito, ele faz a mesma cara. Parece que todos os vilões têm essa cara em comum. Lloyd diz aos soldados que eles vão explodi-los fora d'água em breve e anima a todos que ele planeja resolver seus problemas de água potável primeiro. Eles fizeram uma piscina e conseguiram que ele trouxesse toda a água necessária. Agora que o problema da água potável está resolvido temporariamente, Lloyd diz a Javier que eles definiram uma alternativa permanente e comunica que eles construirão um sistema de abastecimento de água para trazer água do Lago Capua nas montanhas orientais. No entanto, a distância é enorme, por isso, enfrentarão uma grande perda. Mas Lloyd tranquiliza Javier, informando que ele tem outros planos para garantir dinheiro suficiente a fim de concluir a construção. Desta vez, o lucro será 10 vezes, não 100 vezes, o valor investido. Alguns meses depois, Visconde Lacona está estressado por algo. Seu servo lhe diz que o filho mais velho do Barão Fronteira veio visitá-lo. Este conde ficou furioso e ordena ao servo que os expulse de lá. O servo, entretanto, insiste em deixá-los entrar, pois está lá para auxiliar o Visconde com os problemas que enfrenta. Finalmente, o Visconde aceita se encontrar com Lloyd. Ele pergunta o que Lloyd deseja dele, e Lloyd explica que está ali para ajudá-lo com seus problemas. O Visconde tenta esconder isso, mas Lloyd faz uma careta, pedindo-lhe honestidade. Lloyd ainda menciona a possibilidade de salvar sua oficina. O Visconde fica furioso, uma vez que já sabia que Lloyd estava por trás de tudo desde o início. Lloyd explica que, devido às águas residuais despejadas no abastecimento de água, tiveram que conectar a água do Lago Capua, acarretando grande prejuízo. O Visconde interrompe Lloyd, exigindo que ele vá direto ao ponto. Lloyd explica a existência de um vale enorme no meio da construção e a necessidade de construir uma ponte sobre ele. Para isso, muitos calcários tiveram que ser explodidos para usar como base de construção. Alguns deles, acidentalmente, acabaram cobrindo o fundo do vale, expondo o leito rochoso de calcário. O Visconde fica ainda mais furioso e pergunta qual a relação disso com sua oficina. Lloyd explica que a água do vale flui para sua oficina e devido à alta quantidade de cal na água. Suas últimas palavras foram Lacona corrompido. Furioso, o Visconde o ameaça, dizendo que o processará na corte real. Lloyd diz que ele pode fazer o que quiser, mas levará pelo menos 2 anos para o veredicto, até que todos se esqueçam dos dados de Ladona. Ou outra pessoa pode apenas assumir seu ponto em que o Visconde estava ficando realmente preocupado com seu futuro. Lloyd se levanta do sofá e diz ao Visconde que todas as suas perguntas já foram respondidas e ele deve sair agora. O Visconde fica furioso e ameaça Lloyd, que fará ele pagar os danos várias vezes. Javier e Lloyd estavam andando. Javier pergunta a Lloyd se há algo que ele não entendeu lá. Lloyd pergunta a ele o que foi. Javier diz a ele que Lloyd provocou o Visconde ao tribunal e ele vai lutar até o bitter end. Além disso, ele tem muitas conexões no Capitólio e também vai garantir que ele sofra uma grande perda se tentarem combatê-lo legalmente. Lloyd o interrompe e diz apenas para esperar e assistir. Um mês depois, na mansão do barão, o Visconde estava de joelhos e estava pedindo a Lloyd para salvar seu dado workshop. Lloyd provoca e pergunta o que aconteceu com a conexão dele na corte real. O Visconde diz a ele que foi sua arrogância que o cegou,
e está profundamente arrependido pelo que ele fez. Lloyd diz a ele que não tinha interesse em suas palavras e o que ele fará. O Visconde está chorando e de joelhos implorou com todo o seu orgulho na frente de Lloyd para salvá-lo. Lloyd perguntou-lhe se seu orgulho valia 1/10 do preço da moeda de ouro. Ladonna diz a ele que mesmo assim ele venderia isso 10.000 vezes por sua misericórdia. Lloyd diz a ele que o que ele quer não é seu pedido de desculpas, ele só quer uma simples assinatura neste contrato. Ele diz a ele que se ele assinar este contrato, ele fornecerá água para sua oficina em uma semana. Ladonna ficou apavorado quando leu o contrato, ele ficou furioso e disse a Lloyd que o preço que ele estava pedindo era simplesmente demais. Lloyd o interrompe e diz que foi ele quem pensou que a água não era de graça. Ladonna não teve escolha a não ser assinar o contrato. Após a reunião, Lloyd entrega o contrato ao barão. O barão fica chocado ao ver uma quantia tão grande que receberá todos os meses do Visconde Ladonna. Lloyd assegurou-lhe que não há problema com o contrato, já que o generoso Visconde assinou por si mesmo. Javier pensa em Lloyd como o diabo que vai torturar Ladonna até o fim, pois ele não especificou a data ou hora do contrato. O barão diz a Lloyd que tem boas notícias para ele, mas para ao ver o terrível rosto de Lloyd, Lloyd diz a ele que não era nada e que estava feliz com o contrato. O barão continua e diz a Lloyd que o velho tesouro surrado que receberam da tribo Orc, Conde Cremo, manda sua palavra de que o comprará por um preço bonito. Lloyd acha estranho como um figurão como ele está tentando comprar novos itens e ainda está indo atrás dos artefatos velhos e surrados. O barão diz a ele que não sabia dos detalhes, mas só sabe que existe uma enorme conta estatutária a ser construída na Cremo City of Commerce. Conde Cremo está tendo uma visão do vasto oceano do seu castelo e, do nada, uma enorme criatura tipo lagosta, nomeada Gigantatam, sai da água, assustando o conde. Na mansão, Javier informa o barão que partirão para Cremo depois de terminadas as obras de abastecimento de água. Também diz a ele que Lloyd terá apenas 10 homens com ele durante a viagem. O barão diz a ele que entende. Javier diz a ele para não se preocupar, pois cuidará dele de perto. O barão conta a ele sobre o passado, quando o Visconde Lacona veio para pegar metade dos pântanos recuperados. Se fosse no passado, o barão teria ficado apavorado e simplesmente entregado. Mas depois de observar os esforços de Lloyd, encontrou alguma coragem própria. Javier diz que ele foi a pessoa mais gentil e calorosa do que qualquer outra pessoa. O barão aprecia as palavras gentis e diz a ele que, mesmo assim, não faz dele um bom líder. Um bom líder deve ter as qualidades que Lloyd possui agora. Javier pensa em Lloyd como o monstro de fazer dinheiro que o barão diz a Javier que sua missão não é mais monitorar Lloyd. A partir de agora, ele é designado para proteger Lloyd, o herdeiro da terra. Javier aceita isso com orgulho, mas ainda tem algumas dúvidas em relação a Lloyd. Vemos um flashback de quando Javier era apenas uma criança. O barão perguntou a Javier o que ele queria se tornar quando crescesse. Javier diz a ele que se tornará um cavaleiro e protegerá seu senhor. O barão agradece e diz a ele que um dia se tornará o cavaleiro mais forte do mundo. Mais tarde, ele lhe deu uma espada de madeira que ele ansiava por si mesmo, mas foi quebrada pelo jovem Lloyd. Até este dia, Javier não esqueceu. À noite, Lloyd está esperando que Javier cante sua canção de Ninari. Para fazê-lo dormir, ele canta a canção de Ninari e faz Javier dormir. Durante o sono, Javier se lembra de todos os eventos passados e fica muito feliz por ele. Na noite escura, tanto Javier quanto Lloyd estão tendo um ótimo momento dormindo. Do nada, alguém abre a janela e tenta esfaquear Lloyd, mas Javier sente isso e rapidamente pega sua espada e salta em direção à noite em que Javier cortou a lâmina pela metade e cuidou da noite sozinho. Na construção, Javier informa Lloyd que entregou o homem ao Visconde Lacona. Javier diz a ele que foi alvo porque o Visconde estava pagando muito pela água e provavelmente ele atirou em seu cavaleiro primeiro e tentou matá-lo para conseguir sua vingança. Lloyd estava sendo ignorante. Javier pergunta se ele sabia disso desde o início e por que ele não tomou nenhuma contramedida. Lloyd diz a ele que não se importava, pois Javier estava sempre ao seu lado. Lloyd diz a ele que confia em Javier mais do que em qualquer um. Javier é tocado por suas palavras e está confuso sobre o que dizer, fazendo uma cara de desapontamento com o índice de aprovação que Javier aumentou em 15 pontos. Lloyd diz a ele que eles serão capazes de terminar a construção até o próximo dia e então eles podem ir para o Cremo. Depois que a construção acabou, eles estavam indo para o Cremo. Lloyd estava dormindo enquanto Javier o carregava no cavalo. Ele não gostou, então apenas balançou o ombro e acordou Lloyd. Lloyd pergunta se ele bateu nele,
mas Javier negou e os dois começaram a discutir sobre isso. Lloyd pula do cavalo e pede a Javier que o ensine a andar a cavalo. E do nada, o sistema informa a Lloyd que os rumores de que ele construiu o primeiro Waterwork no continente estão se espalhando rapidamente. Sua reputação como engenheiro aumentou e seu nome ficará na história da construção deste reino e do continente. Devido a isso, ele recebe uma grande quantidade de RT. Lloyd ficou muito orgulhoso e começou a rir, mas Javier pensa que ele enlouqueceu, pois fica com raiva em um minuto e começa a rir no outro. A jornada para o Cremo não foi curta. Quando eles se aproximaram do inverno, finalmente alcançaram o Cremo no meio do inverno. O Conde Cremo dá as boas-vindas a Lloyd ao condado, se apresenta a Javier, e Lloyd se curvou para o Conde e o cumprimentou. O Conde fica surpreso com o quão diferente ele parecia da sua imaginação. Pensava que era um engenheiro e teria características semelhantes às dele, mas aqui foi o contrário do que pensava, pois parecia tão nobre. E então o Conde abordou Javier, pensando que ele era o engenheiro talentoso do Fronteira Barony. Lloyd tenta chamar sua atenção, mas é ignorado pelo Conde. O Conde pergunta a Javier, pensando como se fosse Lloyd, e oferece a ele a proposta de casamento para sua filha. Lloyd interrompe suas conversas devido ao qual o Conde fica furioso com ele. Lloyd está tenso e o sistema também o provoca. Demorou um pouco para o Conde entender quem era o verdadeiro filho do barão. Ele disse isso na brincadeira, ri e pede perdão. Lloyd ficou super deprimido por isso. O Conde conta a ele que a culpa também foi dele, pois ele nasceu com cara de servo. Também o sistema o provoca da mesma forma. Conde Cremo foi uma figura bastante importante na Noite de Sangue e Ferro. Nela, Javier se torna um criminoso procurado após decapitar os agiotas Chilo e o bolo de carne. Javier se esconde e acaba preso pelo Conde Cremo, mas o Conde foi gentil e acaba prestando muito apoio a Javier de várias maneiras. De volta ao presente, o Conde diz a Lloyd que deseja construir uma estátua no mar e é por isso que ele queria comprar os artefatos antigos. Lloyd pergunta por que ele precisa construir uma estátua no mar. O Conde diz a ele que o comércio de Cremo estava em declínio devido ao gigantine que apareceu há alguns anos no oceano. Devido ao medo que as pessoas têm, elas têm medo de trocar com Cremo. Mas no romance, o mesmo aconteceu e, devido a isso, o Conde enfrentou a grande crise, mas ele não conseguiu se lembrar do gigantine no romance. O Conde conta a Lloyd que ele fez muitas pesquisas e descobriu que as sereias são os guerreiros mais fortes que governam os mares. As sereias são objetos de medo para o gigantine, e é por isso que ele estava indo para construir uma estátua da sereia para obstruir o medo no gigantine. No entanto, o Conde já desistiu dessa ideia, pois eles teriam que aumentar a altura do fundo do mar para a base da estátua, e devido a isso, as naves não teriam espaço suficiente. Ainda assim, ele comprará os artefatos como prometido. Lloyd diz a ele que ele pode construir uma base sem perturbar o nível da água. Assim, vemos Lloyd e Javier em um barco inspecionando o fundo do mar. Devido ao inverno, os olhos de Lloyd queimaram em seu rosto, e Javier tinha um olhar malicioso em seu rosto. Então, Lloyd perguntou por que ele parecia tão feliz. Javier diz a ele que é a primeira vez que vê alguém sofrer e isso o deixa feliz. Lloyd estava deprimido por causa do frio. Javier pergunta se ele verificou todos os detalhes do contrato e se eles realmente fossem construir o solo verticalmente a partir do fundo do mar. A menos que eles usassem algum tipo de magia, Lloyd disse a ele que era possível com a magia do cimento. Mas a pergunta era como ele deveria fazer cimento. Quando eles chegaram ao porto, uma linda garota perguntou a ele se ele fosse o mestre Lloyd e se ela pudesse lhe dar uma carta. Lloyd estava confuso. A garota disse a eles que ela é Christine e que era filha do conde. Um dia antes, ela viu Lloyd caminhando no pátio e pediu a ele para aceitar a carta. Mas, em vez de entregá-la a Lloyd, ela a ofereceu a Javier. Lloyd ficou arrasado, mas ele já pensou que isso iria acontecer. Javier pegou a carta e colocou-a no casaco. A menina ficou feliz e saiu correndo alegre. Lloyd estava furioso. Javier tenta ir embora, mas Lloyd pergunta: o que foi isso? Ele estava muito frustrado, e Javier pergunta o que havia de errado com isso, e pergunta se ele não tinha recebido uma carta antes de estar no local. Javier está chocado e confuso sobre o que ele deveria dizer. Ele deseja sinceramente a Lloyd boa sorte, retorna ao seu domo e visivelmente não está com ciúmes, porque vai ganhar muito dinheiro e ficar rico. Foi interrompido por Cremo. Lloyd rapidamente faz uma cara feliz, e Cremo informa que ele comprou todos os materiais importantes que pediu,
mas não conseguiu buscar as cinzas vulcânicas. Lloyd pensa um pouco como a cinza vulcânica é necessária para o cimento de estilo romano devido à sua durabilidade. O conde diz a ele que, se precisar de cinzas vulcânicas, terá que esperar 1 ano e meio e não pode pagar tanto tempo. Lloyd garante ao conde que encontrará outra maneira de pensar e calcular. Descobriu que ele tinha que fazer o cimento Portland, mas não conseguia se lembrar dos ingredientes para isso. Ele já experimentou 130 tipos diferentes de mistura, mas não consegue criar o cimento Portland. Enquanto ele trabalhava incansavelmente, os três o observavam e ficavam tristes, porque devido ao seu trabalho ele estava incapaz de prestar atenção a eles. Todos pulam sobre ele, tentam chamar sua atenção e ele grita com eles. Sua vida passada, ele tinha um cachorro de estimação, mas não conseguia dedicar tanto tempo e um dia morreu, e ele se arrepende até hoje. Lloyd finalmente pega todos eles e dá um abraço apertado e os leva para passear. Os três ficaram muito felizes. Lloyd pensa em si mesmo como uma pessoa horrível e pediu perdão a eles, pois ele os estava usando apenas como maquinaria pesada. Ele ajoelha-se e agradece-lhes pela ajuda. As criaturas místicas reconheceram seus sentimentos sinceros e consideraram-no uma família. Isso lhe permitiu uma nova atualização para um deles. Poddon e Ramon dizem a Lloyd para usar a habilidade em Band-Go. Lloyd usa a habilidade em Band-Go. O show de luzes começa, e com uma luz enorme, a tela informa que a banda Go ganhou uma nova habilidade, Explosão Vulcânica. Lloyd está muito feliz, pois é exatamente o que ele precisa para fazer cimento. Mais tarde naquele dia, uma enorme explosão ocorreu perto da contagem. Todos ficaram chocados até a contagem atingir o pico da janela. A explosão soltou uma enorme nuvem de cinzas vulcânicas. Eram Lloyd e Javier, que estavam testando a nova habilidade da banda Go. Lloyd ficou feliz em ver a cinza e disse a Javier, mas Javier não conseguiu ouvir nada. Lloyd diz a Javier que ele era feio, e Javier responde que não era feio como Lloyd. Agora, graças a Bangalore, a construção pode ser realmente possível. A primeira etapa foi construir e instalar uma fralda gigante para filtrar as cinzas vulcânicas. Naquele dia, todos os presentes no município testemunharam o poder do filho do Barão de Fronteira e ficaram chocados com o conde, impressionados com Lloyd. Estavam pensando em ficar de olho nele até que a construção terminasse, e depois dar um relato detalhado à sua majestade, o rei. O segundo passo consistia em fazer um corte e despejar cimento sobre o local. Em seguida, ele seria colocado no mar. Utilizariam Emon para disparar um tiro na água e remover a água do estágio 3 do caixão. A ideia era cobrir o fundo do caixão com postes de fricção. Javier aguardava a chegada de mais auxiliares, enquanto Lloyd parecia esperar algo de Javier. Javier perguntou a Lloyd o que ele estava buscando. Lloyd respondeu que deveria fazer uma reclamação, como Javier costuma fazer. Javier jogou o martelo no chão e disse a Lloyd que ele era um cavaleiro, não um trabalhador braçal. Ele explicou que o cavaleiro era responsável pelos postes, e se não fossem martelados corretamente, o barão não conseguiria pagar suas dívidas. Lloyd usou seu tom de voz sentimental habitual, mas Javier não teve escolha a não ser continuar o trabalho. Após colocar os postes, a próxima etapa começou. Utilizaram o aço bengal para construir uma estrutura sólida e finalmente despejaram o aguardado cimento. Quando o cimento endureceu, desmontaram o caixão. Agora a plataforma artificial no mar estava pronta. O conde estava impressionado com o trabalho e perguntou a Lloyd se a plataforma suportaria o peso da enorme estátua. Ele também disse que pagaria uma grande quantia em taxas de construção caso fosse bem sucedido. Com a estátua devidamente estabelecida, uma grande festa foi realizada para celebrar a conquista. O conde apresentou o Lloyd às pessoas, que o confundiram com Javier devido à sua aparência nobre. O conde riu novamente e apresentou o verdadeiro Lloyd. Ao longe, uma enorme criatura emergiu da água. Era o Gigadata. A criatura avistou a estátua da sereia e avançou para atacá-la, como se fosse uma sereia real. Enquanto todos se divertiam na festa que Javier organizava, ele percebeu algo no oceano. Lloyd perguntou qual era o problema, e Javier explicou que algo se aproximava. Ele descreveu a criatura como sendo extremamente rápida e do tamanho de pelo menos um humano em sua maior dimensão. Lloyd ficou assustado ao saber do perigo iminente. Rapidamente, Lloyd correu até o conde e pediu que todos evacuassem o local o mais rápido possível, pois a gigantesca criatura se aproximava. O conde instruiu seu cavaleiro a verificar o oceano em busca de algo estranho durante a noite. O cavaleiro observou o mar e informou ao conde que não havia nada. O conde assegurou a Lloyd que podia confiar em seu cavaleiro, já que ele era um mestre da espada de nível elevado. O conde diz a ele que o Gigantata não chega tão perto da costa e não há razão para atacá-los. Lloyd diz a ele que agora eles criaram e olha para a estátua. Todos eles têm um olhar muito tenso,
e o conde ordena que seus homens evacuem o mais rápido possível. Lloyd diz a Javier para cuidar da âncora, pois estava demorando muito para eles desancorarem o navio. Javier pula do navio em águas abertas, e Lloyd joga Potton no ar por alguma ajuda extra debaixo d'água. Javier usa seu Mana Blast Chope para se livrar da âncora, e Lloyd usa Potton para se livrar dos suportes adicionais, enquanto Javier corta as âncoras. Ele percebe que o Gigantatan acelerou e chegou a tempo. Enquanto o gigantesco gigante aparece, em todas as naves ficaram assustados, e Lloyd é lançado no ar. Ele ataca a estátua da sereia. Devido a isso, ambos perdoam, e a estátua da sereia é lançada voando. Javier chega a tempo e salva Lloyd. Do outro lado, os pedaços da estátua caem na costa, levando a um estrago enorme. Havia caos por toda a parte. Lloyd pensa rapidamente e usa a bainha para salvar as pessoas que estão se afogando, usando sua habilidade One Shot. Embora o Gigantine siga a estátua para garantir a matança e entre na costa, Javier pensa em parar o Gigantatan e pede ajuda a Lloyd. Mas Lloyd diz a ele que eles não vão entrar em seus assuntos internos, e diz a Javier para se juntar a ele e escapar dessa bagunça com segurança. Porém, Javier queria salvar as pessoas do Gigantatan. Lloyd tenta explicar a ele, mas Javier perde sua confiança nele, desembainha sua espada e pula em direção ao Gigantatan. O sistema informa a Lloyd que o índice de aprovação dele diminuiu em 5 pontos. Aqui no litoral, os habitantes da cidade estão tentando resistir usando seus canhões, mas falharam devido ao duro exoesqueleto do Gigantine. O gigante lança um projétil, devido ao qual a torre foi apagada de sua existência. Ele procura a estátua da sereia restante. Ao encontrá-la, corre em direção a ela, causando grande destruição na cidade. Ao escapar, um plebeu cai no chão e estava prestes a ser esmagado pelo Gigantatan, mas é salvo por Javier. Até mesmo sua fatia de explosão de mana ricocheteou, causando o Gigantine escorregar e cair no chão. O Gigantine fica furioso e usa suas pinças para atacar Javier, mas ele se esquiva facilmente. O gigante ataca Javier usando os projéteis. Javier, incapaz de bloqueá-lo, tenta bloqueá-lo usando sua espada, mas é jogado fora com uma enorme força. Javier recebeu enormes danos, mas ele não queria recuar, pois os habitantes da cidade estavam em perigo. Lloyd estava tentando escapar e pensa que tem todas as habilidades relacionadas à construção que não podem ser usadas contra tal monstro, mas logo ele percebe que deve ajudar as pessoas e usar sua bandagem Gol como prancha de surf para chegar à costa o mais rápido possível. Na costa, Javier está tentando acompanhar o monstro e ataca seus olhos, pensando que são seus pontos fracos, mas com o tempo, o Gigantine chicoteia seus tentáculos e se salva. Javier estava prestes a ser atingido pelo chicote, mas Ramon vem em seu socorro. Lloyd finalmente chegou à costa e está furioso com o gigante por destruir seu fluxo de caixa. Javier pensa nisso como sua chance e ataca o gigante no olho com sua força. Mas mesmo que Javier tenha atacado o gigante no olho, não adiantou. Javier estava confuso sobre o que ele deveria fazer a seguir para parar a besta. Embora ele pensasse que iria perder, ele estava calmo, pois Lloyd está com ele na luta. 2 minutos e meio antes, Lloyd, com a ajuda de Padon, pesquisou toda a estrutura do exoesqueleto do gigante enquanto usava sua habilidade de topografia nele. Ele percebe que quando Javier atacou a gigante, toda a energia migrou para um único ponto e conclui que todas as energias estão sendo absorvidas em seu chifre oco e então são liberadas. A primeira coisa que eles têm que fazer é lidar com o chifre. Lloyd entra no modo de simulação e percebe que o ponto onde há um saco de água para sua garra hidráulica é um ponto fraco e se eles podem atingir a área com uma explosão de mana, eles certamente podem destruir aquela besta. Javier pergunta a Lloyd o que eles deveriam fazer. Lloyd diz a ele em linguagem de sinais que ele tem que cortar seu chifre. Javier esquiva-se do ataque da besta, pula no céu e pensa que cortar o chifre não fará nada para o Gigantatan, mas ainda assim ele o fará, pois confia em seu mestre. Javier corre para cortar o chifre, mas Lloyd diz a ele que será difícil para ele cortar o chifre, embora seja oco. Lloyd diz a ele que ele deve usar a fatia de mana, mas com muito mais intensidade. Javier consegue criando uma nova habilidade, a motosserra Silmo-Humana, e foi capaz de cortar o chifre. O gigante tenta atacar Javier, mas é interceptado por Padon, e finalmente Javier consegue cortar o chifre do Gigantatan. A gigante grita de dor e Javier cai no chão com segurança, mas é esmagado sob o enorme Gigantatan. A única coisa que conseguiu escapar foi sua espada. Lloyd estava devastado. Alguns segundos antes, vemos que Javier estava prestes a ser esmagado pelo enorme Gigantatan,
mas é salvo por Padon. Perdão repreende Javier por seu comportamento imprudente. Javier segura sua espada e está mais uma vez pronto para lutar com o Gigantatan, pois ele confia em seu mestre mais do que em qualquer outra pessoa aqui. Lloyd estava continuamente procurando o resultado que não levaria à morte deles. Ele finalmente está pronto com um plano para derrotar o monstro e pede a Padon para estar sob seu comando. Lloyd monta o Poton e pede que o leve ao local. Ele ordena a Javier que atraia a besta ao longo da costa para dentro da floresta. 15 minutos antes, o conde estava desesperado, pois tal fera se dirigir para a costa e vai destruir toda a região. Ele entendeu que seu plano de expulsar a besta com a estátua foi um fracasso total. Lloyd diz a ele que o monstro agora está indo para o continente para destruir a estátua restante. Ele também diz a ele para fazer algo até então. Javier e ele mesmo ganharão algum tempo voltando ao presente. Está tentando conduzir a besta com ele, como Lloyd o instruiu. No entanto, ele também estava perto de seu limite e pensou que não poderia mais fazer isso. Ainda assim, ele cumpre seu dever de levar o monstro para a floresta, longe das pessoas. Quando Javier alcançou o lugar desejado, Lloyd sinalizou a contagem e traz a estátua da sereia em uma carruagem. A estátua próxima a ela causou medo na mente do gigante Titã, enquanto o Titã estava atordoado. Javier rapidamente salta para ele e usa sua explosão de mana, mas não foi o suficiente. Ele foi capaz de derrubar a camada exterior que o cobria e agora um único golpe foi o suficiente para matar a fera. No entanto, Javier não estava tendo resistência suficiente para derrubá-lo, e enquanto ele estava caindo, pensou que havia perdido. Mas Lloyd disse a ele para deixar o resto para ele. Javier está inconsciente e foi salvo de cair no chão por presunto. Lloyd não tinha um plano, mas ainda assim corre para o monstro. Ele tenta calcular tudo, mas ele tinha certeza de seu fracasso, pois Padon também estava no limite. Lloyd sinaliza para Podon, e ele é lançado no ar em direção ao monstro. Lloyd já estava pronto para este momento e se preparou para isso quando decidiu salvar as pessoas no oceano. Ele atualizou sua habilidade para obter um triplo de mana no círculo. Agora, Lloyd estava pronto para usá-lo enquanto estava pendurado para desferir o último golpe. Ele usa seu pá de ferro e convoca o homem com uma explosão. Enquanto se preparava para desferir o golpe final, uma pedra o atinge, e ele é brutalmente ferido. Devido a isso, ele perde o controle e começa a cair no chão, mas ainda inconscientemente convoca o coração triplo e usa todos eles de uma vez. Ele deveria usar apenas 2 círculos de mana ao mesmo tempo, e o outro era para proteger o coração do homem. Lloyd ataca a besta com um metal blastonha de núcleo triplo, ocorrendo uma enorme explosão. A enorme besta está no ar e cai no chão, sendo morta por Lloyd. Foi uma noite de lua cheia, e os 3 sobreviveram ao incidente. Padon e outros tentaram acordar Javier enquanto ele estava inconsciente no chão. Javier fica feliz em ver todos eles seguros e agarra o corpo do gigante deitado frio, confuso sobre como o mestre conseguiu matar algo tão poderoso. Padon começa a chorar e os 3 levam Javier para algum lugar. Javier fica chocado ao ver Lloyd caído no chão. Ele rapidamente corre para ele e verifica seus batimentos cardíacos. Javier ficou com o coração partido por não ouvir nenhum som e sabia que o coração de Lloyd parou de bater. Depois de alguns dias, o barão recebe uma carta do conde através do pombo mensageiro. Ao ler a carta, fica pasmo. Ele rapidamente monta em seu cavalo e corre para contar a Cremo. O barão estava em desespero e estava indo sozinho para ver Lloyd, mas foi interrompido pela baronesa e seu cavaleiro, Sarbaia. A baronesa grita com ele por deixá-los sem dizer uma palavra. Todos os 3 continuaram sua jornada através do inverno feroz, e do nada, um monstro enorme aparece na frente deles. Sr. Bayern diz a ambos para sair e alcançar o Conde Cremo o mais rápido possível. Vai esperar aqui e cuidar do monstro sozinho. O barão pede perdão e diz ao Sr. Bayern para viver e encontrá-lo na contagem. O monstro o ataca e sua espada é quebrada em um instante. Ele leva um choque e o monstro o ataca mais uma vez, e o agarra com suas presas. Bayern usa sua adaga e esfaqueia a fera, mas o dano foi muito pequeno para o enorme monstro. O monstro lobo continua a esmagar o Bayern, mas foi interrompido quando o barão o atacou pelas costas. Também a baronesa atacou o monstro usando sua adaga. A fera grita de dor e finalmente conseguiram matar a fera. O barão ajuda Byron a se levantar e pergunta à baronesa se ela ficou ferida. O barão ficou apavorado ao ver mais dos monstros chegarem. Byron leva para fora a espada da besta e está mais uma vez pronto para lutar contra ambas as partes atacadas uma contra a outra.
mas do nada, Javier entra. Javier rapidamente saca sua espada e mata todos os monstros em um instante e informa ao barão que está aqui para acompanhá-lo. O Bayern ficou chocado ao ver o quanto Javier melhorou desde antes da missão Cremo. Tanto o barão quanto a baronesa perguntaram a Javier se Lloyd estava tudo bem. Javier não foi capaz de responder a pergunta e contou a ele sobre todo o incidente naquele dia. Quando Javier descobre que o coração de Lloyd parou e estava desesperado, ele segura sua mão e percebe que Lloyd ainda tinha pulso. Ele verificou mais uma vez e descobriu que Lloyd ainda estava respirando, mas vagamente. Ele o inspecionou e descobriu sobre a rotação do círculo do coração triplo em torno de seu coração a uma velocidade inacreditável, mas ainda assim ele não foi capaz de julgar a condição de seu coração devido ao campo magnético. Conclui que as fortes rotações de mana o estão mantendo vivo. Agora ele finalmente soube o que fez o Gigantatan ficar assim. Hoje em dia, Conde Cremo, todo mundo estava construindo de volta sua casa e tudo estava voltando ao normal aos poucos. O barão diz a Javier que teria sido um pesadelo lutar contra uma criatura tão terrível. Javier diz a ele que foi Lloyd quem derrotou o Gigantatan e os dois ficaram chocados ao ouvir isso. Enquanto Javier os levava para a mansão onde o jovem mestre estava, eles conheceram muitas pessoas que estavam indo para a mansão para agradecer a Lloyd por salvá-los dos tempos difíceis com a ajuda de sua grande convocação. Quando todos chegaram à mansão, ficaram chocados ao ver que um número tão grande de pessoas se reuniu lá para agradecer a Lloyd. Todos estavam apenas tendo um pensamento de bem-estar para o jovem mestre. Uma das pessoas da multidão fala sobre Lloyd, e as pessoas lá começam a ficar agitadas. Todos começaram a espancar o homem até ele virar uma polpa por dizer essas coisas para seu salvador. Aqui, o coração de Lloyd começa a bater mais uma vez e o sistema informa a Lloyd que sua coragem e sacrifício comoveram profundamente o povo de Cremo, e por isso ele receberá uma enorme recompensa por sua conquista. Lloyd abre os olhos e tenta se lembrar dos eventos depois que ele usou a explosão de meta de núcleo triplo e pensa que ele deve estar morto, pois seu coração deveria ter explodido. Ele pergunta sobre sua dúvida sobre o sistema e informa que logo descobrirá. Javier entra na sala e fica chocado ao ver Lloyd acordado. Lloyd pergunta a Javier quando eles vão pagar a luz pela construção. Javier pensa um pouco e fica muito feliz em ver Lloyd como ele foi no passado. Tanto o barão quanto a baronesa entram na sala e dão um abraço bem apertado em Lloyd enquanto eles ficam muito felizes em vê-lo vivo. No Royal Capital Magenta, Conde Cremo Carta estava sendo apresentado à majestade, a rainha ficou impressionada com os feitos de Lloyd e pede a seus soldados que enviem um mensageiro à fronteira do baronato e tragam Lloyd, seu cavaleiro Javier, pois ela queria se encontrar Lloyd e julgá-lo por si mesma. Lloyd estava no bug esperando por alguém que o sistema diz a ele que as histórias de sua grande coragem, sabedoria e auto-sacrifício estão se espalhando por toda a Terra. Mas Lloyd parece desinteressado. O sistema informa que ele recebeu 1500 RP pontos que o deixam instantaneamente feliz. O sistema informa sobre a habilidade do coração de mana e informa a ele que ele tem um coração de homem agora, pois seu coração de mana nasceu não como resultado de treinamento regular, mas do impacto da explosão de mana. O Cremo entra no bug e Lloyd está pronto para executar seu plano final. Lloyd pergunta a ele sobre o orçamento para os reparos das ruas e dos prédios que foram danificados. Diz a ele que foi cerca de um mês do orçamento da cidade. Lloyd diz a ele de maneira séria que teria custado pelo menos meio ano se o Gigantine não foi derrubado. O Conde agora está ficando sério e pergunta o que ele quis dizer com isso. Lloyd, assim como um vilão, conta truques para dar o triplo das taxas de construção, pois ele salvou as pessoas também a cidade sozinho. Lloyd faz uma cara de demônio e o Conde é atingido pelo medo. Lloyd avança com a mão à procura de um aperto de mão com um sorriso brilhante. O Conde tem de lhe dar um aperto de mão apesar de pensar que foi extorquido. Finalmente chegaram ao seu destino. Todos lá estavam ansiosos para ver Lloyd, mas Lloyd não estava interessado nisso. Lloyd então entrega seus poucos palavras. Ele pergunta às pessoas se elas já ouviram falar do sistema Andel e espera pela resposta. Mas as pessoas desconheciam a palavra. Lloyd enfrentou bombas e faz um discurso sobre o sistema de anel e seus usos. Em vez de motivar as pessoas, ele faz um discurso de vendas como um vendedor e sai do local após o término de seu discurso. Depois de alguns dias, Lloyd finalmente chegou ao Fronteira Barone, sua única casa. Lloyd e Javier estavam no canteiro de obras como sempre e eles ouviram um barulho desconhecido. Lloyd perguntou a Javier e ele respondeu que esse era o som da buzina anunciando a chegada do mensageiro real. Lloyd estava um pouco cético sobre isso. O tapete vermelho foi colocado no chão e o mensageiro real faz uma entrada chamativa e começa a ler a carta. Lloyd ficou agitada com essa performance e o barão e a baronesa chegaram no local. Lloyd teve um mau pressentimento sobre isso. O mensageiro finalmente começou a ler a carta e o sistema diz a ele que o favor com o barão aumentou em mais 9 pontos e ele recebeu alguns RP. Lloyd estava feliz pelo RP,
Mas ele realmente tinha um pressentimento muito ruim sobre isso quando soube em sua vida passada. Sempre que ele tentava o seu melhor e construía algo, ele instantaneamente recebia outra tarefa e estava preso no loop. Ele sabia se a majestade real estava envolvida com isso, então era o fim. O mensageiro diz a Lloyd que ele e Javier receberam ordens de viajar imediatamente para a capital real. Os olhos de Lloyd estão cheios de lágrimas e ele pensa que a lagosta gigante colocou uma maldição sobre ele. Os soldados reais junto com Lloyd começaram a se dirigir para o Palácio Real. Javier pergunta a Lloyd por que seu rosto parecia o de um homem que ia ser executado. Lloyd volta, recupera os sentidos e percebe que tem que tirar vantagem da rainha, pois conhece o futuro. Eles finalmente chegaram ao Palácio Real e estão sendo apresentados à rainha. Lloyd começou a apresentar-se à rainha, mas mais uma vez parecia que a rainha 2 confundiu Javier com Lloyd. A rainha diz a Javier que ele tem um fluxo de mana poderoso e pode ser um sparring digno. Javier diz a ela que ele era apenas um cavaleiro sem nome. Lloyd entende que a rainha não é comum, pois ela era capaz de conhecer os poderes de Javier apenas olhando para ele. E agora simples bajulação não vai funcionar com ela. A rainha agradece a ambos por sua bravura, mas ela queria para testar as habilidades de Lloyd e ver o engenheiro milagroso no trabalho sozinha. A rainha pergunta a Lloyd qual projeto de construção ele acha que é mais urgentemente necessário no Magenta Royal Capital. Lloyd foi capaz de entender a situação e sabia todo o enredo da história. A rainha espera que Lloyd responda para consertar o Palácio Real e se ele não conseguir responda corretamente, ela não o reconhecerá. Lloyd respondeu à rainha e disse que o projeto mais importante é construir uma nova ponte no Rio Medina. Ele sabia que não era a resposta ela esperava e mesmo assim ela pergunta a ele o motivo disso. Lloyd diz a ela que os outros podem pensar consertar o Palácio Real é o mais urgente agora, pois ele sabia que há muito tempo atrás um mau dragão temperado decolou com a torre do palácio e para evitar que isso acontecesse novamente toda a estrutura do Palácio Real foi em forma de cúpula e, devido ao peso da estrutura está pressionando o chão e seus pilares estão fazendo com que ele desmorone lentamente. No entanto, os reparos só seria necessário em uma data posterior e ele disse à rainha que não era urgente consertar o Castelo Real. A rainha pensava em Lloyd como um homem impotente, pois sabia qual era a resposta dela. Pensando e ainda assim ele deu a ela uma resposta diferente. Lloyd também sabia sobre ela sabendo que ele deu a resposta errada de propósito e a rainha confirmou seu pensamento ao ver o rosto sorridente de Lloyd. Lloyd diz a ela que a ponte atual sobre o rio já foi construída 12 vezes porque é incapaz de suportar o aumento das águas na primavera e cada vez que isso acontece, as pessoas em o reino é incomodado e também uma grande quantia tem que ser gasta na reconstrução da ponte. Lloyd garante à rainha que ele pode construir uma ponte que não desmoronará mesmo se há inundações na primavera ou drift ice. Lloyd estava pensando em construir uma ponte suspensa moderna. A rainha ficou confusa e pediu a Lloyd que lhe contasse mais sobre a ponte. Parecia que Lloyd conseguiu prender a rainha e começa a falar sobre a ponte. A rainha pede para ele parar enquanto ela de repente perdeu o interesse. Lloyd explica o personagem da rainha como no romance ela foi traída pelo aquele que ela amava e perde um de seus braços e se torna mal. Mas essa história durou 3 anos no futuro e agora ela é uma rainha honrada que ouve até os humildes. Que a rainha perguntou a Lloyd se a ponte falhar. Lloyd pediu a ela para decapitá-lo se algo assim acontecesse. Mas em troca, enquanto a ponte permanece, ela tem que garantir o bem-estar de sua família. A rainha finalmente sorri e ordena que Lloyd execute seus planos e ela promete a ele uma compensação razoável e a manutenção da posição de sua família. Lloyd de joelhos desliza ainda mais em direção à rainha e dá o contrato com a rainha. A rainha pergunta se ele não confia nas palavras dela. Lloyd diz a ela que isso o contrato afirmava que, se ele fosse incapaz de construir esta ponte de maneira honesta, ele deveria ser a rainha. Não tem opção a não ser assinar o contrato. Lloyd e Javier deixaram o tribunal com o contrato assinado. Lloyd começa a dançar e se gaba de sua conquista para Javier. Javier foi bastante preocupado porque teria perdido a vida se a rainha pensasse que ele estava sendo desrespeitoso no tribunal. A rainha e o cavaleiro da rainha estavam conversando sobre o milagre engenheiro e a rainha diz ao cavaleiro que Lloyd era adorável. Alguns dias depois Lloyd estava em seu caminho para ver a capital real e Javier pergunta se ele ficará bem sozinho. Lloyd garante que não há necessidade de Javier protegê-lo, pois ele estava na região mais protegida de o reino. Além disso, também foi uma dor enorme andar com ele na capital. Javier conta a ele para dizer a Master Julian que ele estava indo bem e Lloyd sai da sala. Que Lloyd lembra no romance Julian Fronteira, que era seu irmão e estudava na Royal Academy, foi expulso quando o barão perdeu tudo e não conseguiu pagar as mensalidades. Então ele morre vagando por aí noite morta por um ladrão. Mas agora não vai acontecer porque o barão estava tendo dinheiro mais do que suficiente. Lloyd está na frente da Royal Academy animado para ver seu irmão mais novo na Royal Academy. Lloyd confronta Julian e dá a ele o que sua mãe lhe pediu para entregar. Julian suspeitava Lloyd como ele não o chamou pelo nome como costuma fazer. O sistema o alerta,
mas ele liga ele o nome e estava prestes a sair da sala e se lembra de sua mãe também pediu para almoçar com ele, então ele chamou Gillian para ir almoçar com ele. Julian estava cético e não estava certeza de quem ele estava encontrando, já que Lloyd mudou completamente de antes no restaurante. Julian e Lloyd estavam completamente desajeitados. Julian pediu ao garçom um conjunto básico, mas Lloyd insistiu para obter algo mais caro. Mas ele ainda estava desconfiado sobre Lloyd. Lloyd encomendar 2 especiais, colocou o DS e como o garçom pediu vinho ele recusa e diz que parou de beber. Julian ficou confuso e lembra quando alguém do Palácio Real contou a ele sobre o incidente do Cremo e como Lloyd salvou o Cremo. Julian não conseguiu acreditar em suas palavras e pensou que Lloyd havia roubado o crédito de Javier do nada. Um colega bate em Julian por trás e pergunta o que ele estava fazendo lá. Julian estava estressado e diz a ele que algo aconteceu e o aluno começa a intimidá-lo. Lloyd observava tudo em silêncio e percebe que todos estavam curtindo a cena ao invés de ajudando o pobre Julian. Aluno zomba de Julian e diz que ele era filho do Visconde Lacona. Lloyd começou a calcular e depois que o cálculo foi concluído ele estava pronto para executar seu plano. Lloyd perguntou ao aluno o que seu pai fazia da vida. O valentão começa a se gabar seu pai, mas leva um tapa na cara de Lloyd, devido ao qual ele voou no ar e caiu no chão. Lloyd apresenta sua nova habilidade Mana B tapa que os outros alunos começaram a lutar de volta, mas eles foram esbofeteados um a um por Lloyd. Ele esbofeteou todos, até mesmo os alunos que estavam apenas rindo. O filho do Lacona veio de trás e conseguiu acertá-lo com seu soco de mana, mas ele estava apavorado, pois causou pouco ou nenhum dano a Lloyd. Devido a isso, Lloyd começa a ter uma transformação maligna. Lloyd agarra o valentão e dá uma cabeçada nele repetidamente. Julian estava preocupado como ele pensou que ele perdeu a cabeça. Ele tenta pedir ajuda ao vice-superintendente, mas ele se foi. Lloyd pegou o valentão e quebrou o rosto dele na parede. Julian não tem opção a não ser parar Lloyd sozinho. Julian agarra Lloyd por trás e pede para ele parar. Lloyd pergunta se ele estava preocupado em ser intimidado ainda mais depois disso e garantiu a ele que se ele estivesse morto, ele não poderia intimidá-lo. Julian ficou chocado ao vê-lo dizendo palavras tão cruéis com um rosto sorridente. Lloyd então mais uma vez começa a espancar o valentão e mostrou a ele o que realmente era o medo da morte que os guardas reais tinham. Agora chegou ao restaurante e mandou Lloyd parar de bater nele. Lloyd se acalma em um instante, o que choca Julian. Ele então apresentou a si mesmo e seu irmão ao reitor e se desculpou por causar tal comoção e disse a eles que estava apenas tentando restaurar a honra da majestade. O reitor então pergunta quem se atreveu a sulhar o nome de sua majestade. Lloyd aponta para o filho da família Lacona que estava abusando de seu irmão mais novo Julian e também aponta que o vice-superintendente, como ele não tem intenção de contê-lo. Lloyd sabia que estes eram filhos de pessoas ricas e nenhum dos homens da equipe não queria entrar nisso. Então eles simplesmente fecharam os olhos ao debullying. O reitor perguntou a Lloyd o que isso tem a ver com sua majestade. Lloyd explica a ele que um insulto a seu irmão é seu insulto e tira seu distintivo de convidado real, que chocou todos. Lloyd espera que o reitor tenha entendido a situação, então ele estava prestes a deixar o local. O reitor tinha a intenção de punir Julian depois que Lloyd saiu, pois o status de convidado real é temporário, mas ele ficou apavorado quando viu o assassino encarar Lloyd enquanto eles caminhavam pelo corredor. Lloyd disse a ele que eles estavam indo para o escritório do administrador. Julian pergunta por que eles estavam indo para lá. Lloyd diz a ele que ia pedir uma licença ausência para ele, que enfureceu Julian e ele perguntou o que ele estava realmente planejando fazer. Lloyd disse a ele que ele iria tirar férias, pois este lugar não seria bom para estudar por alguns dias, e diz a ele que está saindo de férias para descansar a mente e colocar o corpo em forma. No quarto de hóspedes do Royal, Julian estava conversando com Javier. Julian perguntou Javier sobre Lloyd e como ele mudou. Javier diz a ele que Lloyd virou uma nova página e assegurou-lhe que confiasse que Lloyd estava ouvindo a conversa e estava feliz, mas sua felicidade durou pouco quando eles começaram a falar mal dele. Javier diz a Julian que ele tem uma suspeita de que alguém tem o corpo Lloyd. Lloyd ficou tenso ao ouvi-lo parado atrás da porta. Javier revela que esteve investigando o corpo de Lloyd enquanto ele dormia, mas não o fez encontrar quaisquer pistas que libertem a atenção de Lloyd. Julian estava cético quanto a Lloyd ajudar a obter o barão. Está sem dívidas, mas está muito feliz por sua conquista. Índice de aprovação de Lloyd por Gillian aumentado em mais 2 pontos. Lloyd abre a porta e pergunta a ambos que estavam prontos. Ele explica a eles o processo de fabricação de cabos modernos para pontes suspensas passo a passo. Argila, a base de tudo para fazer uma base de massa de pizza de 3 pés de largura. Em seguida, cubra a massa com todos os tipos de sujeira e pedras para completar a pizza. Passo 3, como a feed band, doure a pizza. Passo 4, expulse e colete a medalha de bangulho. Passo 5, depois que o fio de metal esfriar, junte e enrole 120 fios juntos e tudo estava pronto para mais fabricação do fio. Lloyd entrega a pá para Julian e diz a ele que este é o ponto de partida de todo o projeto e que se ele estragar tudo,
Todo o projeto chegará ao fim não é apenas pela dívida, mas desta vez seu futuro estava em jogo. Julian pergunta por que ele confia nele em um projeto tão importante. Lloyd diz a ele que era importante para alguém inteligente e responsável estar no comando do projeto. Alguém como Julian. Julian estava confuso e perturbado com essas palavras de Lloyd. Lloyd estava indo para o Royal Ferreiro por ajuda, pois seria impossível para ele concluir um projeto tão grande sozinho. Ele estava lá para obter a ajuda do mestre artesão anão real Corgetus. Corgetis recusa sua oferta antes mesmo que ele pudesse dizer qualquer coisa e diz a ele que não queria ouvir nada dele. Lloyd mostra a ele as plantas da ponte. Corgetus tenta tirá-lo de seu local de trabalho, mas as plantas chamam sua atenção. Lloyd se faz de burro e rola o planta, e quando ele estava saindo, Corgetus pede que ele espere e diz a ele que a rigidez da estrutura conforme a planta deve ser exata ou caso contrário a ponte desabará. Lloyd diz a ele que se algo assim acontecer todos vão culpar o Corjudice, pois ele não ajudou na construção. A abobrinha pensa nisso como uma ameaça e fica agitada. Lloyd diz a ele que foi apenas um apelo. Corjudice pede a planta e fica surpreso ao ver tal uma bela estrutura e aceita a oferta. O trabalho de construção estava indo bem. Lloyd e Javier estiveram na margem do rio para a construção das torres suspensas, mas eles são interrompidos pelos guardas reais e os tratam como um criminoso do reino por tentar fraudar a própria majestade, o que apavora Lloyd. Na corte real, os homens digam à majestade que já existe uma ponte no Rio Medina que está de pé há 30 anos e Lloyd está criando trabalho desnecessário para ir atrás dos fundos reais e, portanto, ele peticionou a majestade para punir os fraudadores. O vídeo chegou ao fim, pessoal. Quem quiser uma continuação comenta aí, e não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.